Olá a todos do Verdade ou Mentira. Estamos de volta aqui mais uma semana. E eu começo o programa dessa semana com uma história muito interessante. Havia um rapaz, muito triste, muito problema na vida dele. E ele resolveu ir pedir ajuda especializada. Foi atrás de um psicólogo. Entrando nesse consultório, ele contou a história dele, disse que havia perdido a esposa, havia perdido o emprego, havia adoecido, sofrido muito na infância e a vida dele não era feliz, não era uma boa vida. Então o médico, muito inteligente, ele pensou e disse: tem uma ideia, ó, tem um circo na cidade com um palhaço incrível. Se ele não te tirar riso, se ele não te trouxer essa alegria de volta, nada mais vai conseguir. E o moço triste, cabisbaixo, levanta a vista, olha para o médico e diz: doutor, eu sou o palhaço. E é assim, gente. Nem sempre nós conseguimos esconder nossas dores, mas também tem muita gente que consegue esconder, mas esconder muito bem escondido. E esse é o Verdade ou Mentira dessa semana. Aqui, muita gente usa isso a vida inteira e nós não sabemos muitas vezes o que tem embaixo dessa máscara. Muitas vezes as pessoas sorriem muito, brincam muito, mas no fundo tem uma alma depressiva, uma alma muito triste. E esse é o tema do nosso programa. Então, puxa a vinheta. Estamos de volta com Verdade ou Mentira dessa semana. E uma das coisas que eu acho mais interessante é o seguinte, que as pessoas associam a banda Radiohead à depressão. Fiz até uma brincadeira semana passada que estava fascinando minha casa e ouvindo Radiohead e muita gente disse, cara, tem uma música melhor, menos depressiva ou qualquer coisa desse tipo. Para começo de história, a depressão ela não é uma coisa tão simples assim, que podemos resumi-la a apenas uma música ou a apenas um estado psicológico ou físico, apenas com o olho, apenas no olhômetro, por assim dizer. Não existe ainda um raio-x que seja capaz de sondar a alma da pessoa. Para que o outro veja a nossa alma, nós temos que ser verdadeiros e temos que ser abertos. Mas o nosso programa de hoje falar de um tema, podemos dizer assim, triste. O tema que, pode ter certeza, é o mal do século, que é a depressão. Futuramente vai matar mais que muita doença aí que você conhece, vai matar muito mais que assassinato, porque a população está ficando triste, a população está começando a desabar e nós não estamos longe. Cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo, pensem bem como vocês estão. Pensem bem, porque uma das coisas que pode afetar você pode afetar também as pessoas ao seu redor. Afetar a família, afetar filho, afetar amigos, afetar até pessoas desconhecidas que você não tem nenhuma noção do quanto está afetando elas. Também chamada a depressão de demônio do meio-dia, foi tema de um livro de mesmo nome, O Demônio do Meio-Dia, do Andrew Solomon, que eu li recentemente, e ele debate 5 pontos interessantes que levam as pessoas. Claro que existem centenas de temas, centenas de tópicos, centenas de pontos que levam as pessoas à depressão. As mais comuns são: 1. Problemas, algo que marca a vida de uma pessoa, como uma separação, a perda de um emprego, às vezes a perda de uma amizade, isso tudo, um acidente acaba acontecendo, você acaba tendo alguns traumas e isso acaba levando à depressão. E é sempre interessante conversar, né? Não se calar, não guardar
isso. Um segundo ponto que realmente afeta muita gente é o bullying, né? Na infância, o sofrimento através de piadas, através de brigas, até surras mesmo na infância. Sejam muitas vezes até dentro da própria casa, com os familiares ou com amiguinhos da escola. Isso aí é uma questão muito séria e também, novamente, tem que ser muito bem conversada. Terceiro ponto que afeta muito e que leva muitos à depressão são doenças graves, né? Pessoas, não necessariamente só com você. Eu já vi casos de pessoas que entraram em depressão por ter uma mãe ou um pai que ama tanto sofrendo com uma doença muito grave. E por mais que o pai e a mãe também possam estar sofrendo, a pessoa que está próximo também vai acabar sendo afetada. Isso é muito comum, né, nos dias de hoje. Um quarto ponto, que é muito também comum, é a questão hormonal, né? A questão da falta de alguns hormônios, questão de deficiência do ômega 3 no organismo. E o que é que acontece? Se você tem que melhorar o hábito de alimentação, praticar esportes é muito interessante e também tem que procurar um médico, um especialista no assunto, na área de gastronomia. Muitas pessoas procuram psicólogos, até psiquiatras para ajudar com a depressão, mas muitas vezes até com a mudança de hábito alimentício, com sair um pouquinho mais, conversar, né, se abrir, praticar um esporte, isso tudo vai acabar se somando e ajudando muito a pessoa. E por último, o uso de remédios. Muitas vezes de forma não autorizada e também não procura um médico e acaba se automedicando. A automedicação leva muitas vezes a efeitos colaterais e esses efeitos colaterais levam a baixa natural hormonal, né? E essa baixa hormonal acaba levando o indivíduo a permanecer num estágio muito depressivo, muito triste, muitas vezes até desesperadora. Ultimamente eu venho muito casos de suicídios, gente, principalmente em algumas páginas de perfis mortos, né, a PPM no Facebook, que no antigo Orkut tinha, que é justamente uma página que as pessoas, quando vê que alguém morreu lá no Facebook, acabam postando lá e gerando um debate, porque morreu, porque aquela coisa, mas gente, é um número muito alto de suicídio. Essa semana aconteceu um caso em 2014 de uma pediatra que pulou do 10º andar lá no Recife. Eu vi o vídeo essa semana, não tinha visto na época, mas eu vi uma coisa horrível, né? Não necessariamente que tenha sido um ato depressivo, no caso ela ter depressão e acontecer fazendo isso. Não podemos dizer que tudo que acontece é ruim, suicídios, assassinatos, doenças, coisa que tenha relação direta com a depressão. Né? Não podemos dizer que 100% dos casos, mas em muitos casos sim, isso acontece. Também tem um ponto que eu acho muito interessante, eu acho que não sei se vocês já ouviram falar. No Japão, nas proximidades do Monte Fuji, há uma floresta muito densa onde não existem animais silvestres, muito pouco. Lá não entra o vento, som muito pouco, mínimo. É a floresta de Aokigahara, lá no Japão. Gente, essa floresta no século XVIII ela era usada para que familiares descartassem seus parentes nessa floresta para morrerem de fome, porque não tinha como. As pessoas também desesperadas, era uma fome muito grande nessa época, e as pessoas iam para essa floresta para morrer de fome lá, porque não tinha animal, não tinha nada o que comer e acabavam morrendo nessa floresta. Segundo as lendas, os espíritos dessas pessoas que morreram lá no século XVIII acabam atraindo pessoas, e ela ficou mundialmente famosa, principalmente com alguns filmes que fizeram recentemente, Floresta Maldita, Floresta dos Suicidas, que fala justamente sobre esse lugar que tem no mínimo 100 suicídios por ano. São suicídios na sua maioria por enforcamento, armas de fogo e envenenamento. Por arma de fogo é muito pouco, mas acontece. Não é incomum, então, acontecer. Então, o que é que acontece? Depois desse filme, que foi lançado ano passado, parece que só ano passado, foram 247 pessoas que foram até lá para se matar. Mas apenas 57, apenas entre aspas, 57 conseguiram êxito e se mataram. Existem muitos corpos lá, gente. Encontra com muitos meses, até anos depois do suicídio, pendurado em árvores. É uma coisa maluca. Mas
para a gente encerrar o nosso programa, eu tenho uma dica muito boa para vocês. Olha, gente, a melhor coisa que existe contra a depressão é se apaixonar. Porque quando você se apaixona e há reciprocidade, o que acontece? Você melhora o seu astral, você tem com quem contar, você realmente começa muitas vezes a viver. Esse lance de amor próprio é tudo, não é tudo. Não é tudo. Ninguém nasceu para viver trancafiado e sozinho, ok? Somos seres sociais e precisamos sim. Quem não gosta de um abraço, quem não gosta de um beijo, quem não gosta de uma ligação no meio da madrugada dizendo que te ama e dizendo que sente saudade? Porque eu tenho um conceito para o amor. O amor é simplesmente sentir falta quando está longe e se sentir bem quando está perto. Não existe remédio melhor contra a depressão que amar. Então, esse é o Verdade ou Mentira dessa semana. E muito obrigado por acompanhar aqui ao nosso programa, ao nosso canal. E é isso. E no final do ano, se tudo der certo, eu vou até o Japão, até essa floresta. Não se preocupe, não é para me matar. Se for se matar, se mata aqui mesmo, precisa ir até o Japão. Mas eu tenho uma vontade muito grande de conhecer esse lugar, principalmente o Monte Fuji e essa floresta muito intrigante. Quem sabe a gente faça um programa Verdade ou Mentira diretamente lá. Olha as ideias. Então, tchauzinho, até mais e namastê.